roteirista chileno, com uma década de trabalho na área de política, em diferentes cenários da América Latina. Participou de campanhas presidenciais no Brasil, na Colômbia, em El Salvador, junto com corridas eleitorais governamentais, municipais, legislativas na Argentina, México, América Central e no Brasil. Neste último, passou pelos estados de Roraima, Ceará, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, assim, é praticamente o jogo do UO, né? Conquistaram o mundo, dali saiu marcando tudo, porque esse aí tem muita experiência em campanha mesmo, e de várias culturas, enfim. E estou tendo aí a grata surpresa de poder trabalhar juntos e ver as sacadas, e ver como é ágil, é inteligente, é perspicaz. Eu acho que vai render bastante. E sabe muito aí de fake news, dessas coisas todas. Obrigado, cara. É como disse um amigo nosso aqui, vontade sua. Sim, Pedro. Vamos lá. Posso fazer a primeira pergunta aqui, lançar a primeira bola para Aldo? Deixa eu apresentar o nosso querido Zeca. Ah, então tá. Vamos lá. Bom, gente, boa noite a todos. Renê que está falando. Me sinto extremamente honrado e feliz, né, podendo participar com todos vocês, pessoas queridas. Estou conhecendo agora Aldo, mas com a referência de Karen Koshima, que endosso todas as palavras de Dude com muito carinho, com muito respeito, com muita admiração. Karen é uma profissional que ela sabe disso. Em todos os lugares que a gente, de alguma forma, trabalhou juntos, eu tive a oportunidade de dizer que é uma mente brilhante, da mesma forma que meu querido amigo José Carlos, consultor político, tem uma carreira já consolidada no marketing político, eleitoral. Ele é estatístico, gente, então complementa muito a formação da psicologia, porque a pesquisa mercadológica tem essas duas ciências como suas precursoras e são absolutamente complementares. E José Carlos é outra mente brilhante, tal qual Karen, cada um nas suas respectivas áreas de conhecimento, mas são pessoas com as quais eu aprendi muito e agradeço demais o convívio de vocês, não só profissional como pessoal. E esperamos que tenhamos uma noite bem produtiva. É isso. Pode começar, meu amigo Dude. Faça a provocação ao Aldo. Com certeza. E endosso e adoço as suas palavras com Zeca, meu irmão, que é um cabeção que eu não sei como esse fone conseguiu, com tanto neurônio que tem aí dentro, abarcar. Estamos numa mesa privilegiada, com certeza. Eu diria que, Dude, eu não conheço uma pessoa, estou falando muito sério, do fundo do meu coração. Acho que de vocês aqui eu sou o menos novinho, para não dizer o mais velho. Eu não conheço uma pessoa com uma velocidade de raciocínio tão alta e rápida quanto o José Carlos, no que se refere às ciências exatas, principalmente. É muito impressionante a velocidade de raciocínio dele. Muito impressionante. Obrigado pelo elogio, mas são seus olhos e seus pensamentos. Vamos lá. Vamos começar? Estamos aqui no meio digital, estamos aqui sendo ouvidos e assistidos por pessoas que estão também em meio digital, e essa campanha vai ter, assim, cada vez mais importância do meio digital, isso todo mundo sabe. O negócio as pessoas no meio digital são quem são na vida real, pensam e se expressam como elas são realmente na vida real e votam da maneira como elas agem e dizem que agem na vida digital ou não? Qual é a pessoa
que está falando ali no like, nos emojis, é a pessoa que vai apertar o botão do voto, ou a pessoa que vai apertar o voto, o botão da urna, é diferente dessa pessoa que está no mundo digital. As nossas pesquisas, elas captam essas emoções, Aldo. Fala aí para a gente da sua experiência. Essa primeira provocação vai logo na canela. Bom, eu acho que eu comparto uma hipótese, na verdade, de que a nossa sociedade está mudando de era. A situação que nós estamos vivendo hoje, essa crise global, sanitária, que o coronavírus colocou a teste, colocou em nível de prova as plataformas tecnológicas. Então, e nesse sentido, nós estamos vivenciando uma coisa que era muito estranha de ser vista antes, que as cidades podem parar e em definitiva, só vou desligar aqui a câmera, a cidade... Não, você fica, né? Ah, eu fico? Tá. Você que está falando. Pronto, então vou habilitar aqui. Então, que as cidades podem parar, mas as pessoas não. Então, essa ideia de sociedade dessa forma era uma coisa impensada há um tempo atrás. Mas isso leva também a uma reflexão que é mais profunda. Então, como a sociedade hoje ela está se organizando sobre essa lógica de plataforma digital. Aqui nós encontramos, por exemplo, uma realidade que, enfim, eu acho que assombrou a muitos, que é, por exemplo, você pode ter shows de milhares de pessoas sem um espaço físico. Você pode ter, enfim, empresas que faturam milhões de dólares e que de um dia para o outro muda a sua lógica, já não trabalha no mesmo espaço físico, mas continua faturando milhões de dólares. Você tem, por exemplo, isso aqui, a gente tem uma conferência, pode ter uma conferência com milhares de pessoas sem um espaço físico. Então, a nossa realidade hoje é uma realidade de horizontalidade, onde uma pessoa que gera o conteúdo dialoga diretamente com outra, né? Sem esses intermediários. Aqui é onde vem, enfim, a parte que eu acho que a gente tem que tomar um pouco em consideração e ver, ok, o que sustenta essa nova sociedade? Qual que é o vazamento daquilo? E aí você tem as redes sociais. E as redes sociais que estão dando conta dessa nova sociedade, elas deixam de lado os intermediários antigos, né? E colocam todo mundo no mesmo patamar. O meu conteúdo, que eu gero, enfim, desde a minha casa, tem o mesmo valor que de outra pessoa. Só que numa sociedade anterior, essa outra pessoa, por pertencer a uma instituição como um órgão de imprensa muito tradicional, a Globo, enfim, ou uma faculdade, na sociedade anterior tinha um patamar muito alto de valor. Agora não. Agora, se eu tenho seguidores e tenho likes, o meu conteúdo pode dialogar de par a par com, por exemplo, um meio de comunicação muito tradicional e muito prestígio numa sociedade anterior como a Globo. Isso, se a gente for pensar, coloca uma realidade diferente, que é o que nós estamos vendo, né? Onde eu acho e essa realidade que vai ecoar pós-pandemia é uma realidade que nós já estamos acompanhando, né? Mas um fato como esse, crise global, vai levar para uma sociedade dessa maneira. E aí se coloca um desafio muito grande para todos nós que... E não adianta, eu acho, enfim, pensar se está certo, se está errado, porque na linha da história, enfim, pouco importou se a pessoa da Idade Média gostava do feudalismo, né, em relação ao capitalismo. O capitalismo veio, né, e a história passou por cima. Então, eu acho que vem um desafio muito grande. Eu não sei se deixei claro para você, Dude, a resposta aí por aí. Vou aproveitar e essa deixa de Aldo
e fazer uma breve menção aqui de um autor que todos conhecem, certamente, o professor Manuel Castells, um dos sociólogos mais respeitados no mundo. Tem hoje 78 aninhos, mas ainda muito lúcido, produtivo. Tanto é que virou ministro espanhol das universidades. Ele diz o seguinte, gente, numa declaração que ele fez há exatos 4 dias atrás. Ele diz: a quarentena ajuda a refletir sobre o comum. E o aspecto libertador da internet pode ressurgir. É disso que a gente está falando? É isso aí. A eleição de 2018, ela mostrou que a emoção com que as pessoas reagiram com raiva, com ódio, ao responder a determinadas provocações na internet, nas postagens, etc., foi mais importante do que a razão também na hora de apertar a urna. A gente começou a perceber que essa mensagem que vinha do efeito que estava não na escrita, né, mas sim no subtexto das mensagens que vinham na internet, né, tinham algo a dizer para a gente. E aí eu queria ouvir vocês, enquanto pesquisadores, se esse radar pesca essas emoções que não são ditas, que não estão em texto, que estão em palavras soltas, em expressões, em quantidade de expressões que estão aleatoriamente surgindo aqui e ali. Se a tecnologia está se somando a essas expertises de vocês, que antes estavam sendo capturada por metodologias que ouviam pessoas em casa, ouviam pessoas na rua, ouviam pessoas em salas. Como é que está se fundindo isso hoje para que essa escuta seja também capte também essa energia que surge aí? Estou citando evidentemente a campanha bolsonarista e a campanha terraplanista, não vacinista e etc., que se prolifera até hoje, né? Bem, eu posso falar um pouco disso. Assim, a gente conversa, né, bastante sobre essas questões, e eu acho que ainda estamos um passo atrás em termos da lógica algorítmica, né? Então, assim, há poucos meses, assim, a gente fez um trabalho que era a tentativa de treinar algumas máquinas, né, dessas que fazem processamento de redes sociais, e a possibilidade de captar sutilezas, essas sutilezas aí que você está falando, das entrelinhas, era muito difícil. Porque basicamente você consegue categorizar o sim, né, o não, o positivo, o negativo, mas tem um monte de coisa aí que está no meio termo, né, e que precisa dessa interpretação. Eu ainda não vi um instrumento de tecnologia que conseguisse ter a mesma profundidade de uma análise qualitativa e aprofundada do sujeito a sujeito. Obviamente, isso vai ser transformado e a gente vai ensinar as máquinas, sim, a pensar dessa forma. Mas, assim, diante da complexidade que é o ser humano, como você mesmo falou, de pessoas que muitas vezes a gente pode interpretar um curtir, mas não necessariamente um curtir é porque eu concordo com aquilo. Eu posso discordar e curtir, eu posso estar sob o efeito manada,
né, aqueles posts que estão muito comentados, você vai lá e curte. Grande parte das pessoas sequer leem o que tá sendo postado, e você faz comentários, você curte. E o computador ele recolhe essa série de informações, imaginando que você faz parte daquele grupo, mas não necessariamente você representa aquele pensamento. Então, eu acho que a gente está, assim, já avançamos bastante, muita coisa eu já vi de resultados em termos de análises de comportamento a partir de softwares, mas eu nunca vi nada que chegasse perto de uma análise do discurso realmente aprofundada e feita por seres humanos. Mas vamos chegar. Eu não tenho nenhuma ilusão que vamos chegar nisso, sim, mas não estamos ainda nisso. A mescla dessas duas coisas, eu acho que nesse momento é o que tem de mais interessante. Karen, eu ouvi de um profissional que trabalha com um profissional espanhol que esteve aqui no estado da Bahia e me parece que esteve conversando com a gestão da capital, e ele me fez durante o almoço uma declaração assim, de que essas ferramentas elas podem ser mais efetivas desde quando as sociedades sejam mais maduras. E ele considera que a nossa sociedade brasileira é uma sociedade ainda muito imatura. Será que isso tem reflexo no que você falou aí, de uma pessoa estar curtindo, mas não necessariamente concordando com aquela postagem? Ou seja, a falta de capacidade crítica talvez inviabilize as análises mais aprofundadas desses meios digitais, não? Faz sentido isso? Faz sentido, mas eu acho que a gênese não passa por aí, não. Eu acho que tem mais a ver mesmo com a complexidade do mecanismo da percepção humana, que é básico, né? A percepção, o que aconteceu com esse fenômeno digital? Né? Ele traz uma enxurrada de informações que é extremamente, né, discutido, e a gente sabe disso. E as fake news e todas as informações, elas vão passando de uma forma que muitas vezes você não consegue focar e selecionar. Né? Então, assim, eu acho que tem aí a questão da psicanálise, por exemplo, é algo que precisa ser introduzido nessa lógica, né, de como as pessoas absorvem essa informação na internet. Eu acho que cada vez mais a gente está disposto a validar as nossas verdades. Isso não tem nada a ver com a pós-modernidade, isso tem a ver com o comportamento humano desde sempre, né? Então, a gente escolhe as informações para alimentar nossos desejos, nossas crenças, nossas ilusões. Então, assim, muito da produção do comportamento das fake news é parte do próprio sujeito, mas não necessariamente por maldade, embora exista gente trabalhando na maldade e com esse propósito. Estou falando do ser humano normal que compartilha uma notícia falsa, às vezes mesmo sabendo que é falsa, ou que tende a ler aquilo de uma forma que seja conveniente às suas crenças, porque é confortável, né? Esse mecanismo seletivo que vai sendo filtrado e que passa pelo olhar de cada um, essa noção dessa realidade filtrada, essa verdade e a mentira, ela vai ganhando contornos muito subjetivos, porque necessariamente não existe essa verdade. E muitas vezes, assim, só para não alongar muito, nenhum clicar ou nenhum falar está em jogo parte do que nós pensamos que somos. É uma afirmação de uma identidade. Está em jogo ali muitas outras coisas subjetivas de afirmação. E por isso é que eu acho que todo esse cenário aí, ele vai se desenhando, as fake news vão entrando e fica bem complexo mesmo, às vezes, fazer algumas avaliações, que não seja o olho no olho e o aprofundamento mesmo de uma conversa para você entender de fato o que uma pessoa quer dizer e quer se expressar. Tá, vou aproveitar e vou te explorar um pouquinho mais, posso? Pode. Durante algumas conversas que nós tivemos, na técnica de grupo focal, a gente sempre discutia, né, de que havia uma tendência da migração dos grupos focais, que é uma técnica da metodologia qualitativa utilizada para fornecer subsídios para
para as campanhas, você sempre demonstrou um certo ceticismo, né, da possibilidade de migração desses grupos focais presenciais para os grupos focais online. No entanto, me parece que isso já começou a acontecer, né? Começou. O que são as limitações? Como é que são as limitações e os benefícios dessa nova possibilidade de reunir pessoas através da internet, através de grupos de bate-papo, enfim? Como é que é a tua experiência, Karen? Então, é recente, né? A resistência, na verdade, não é online. A resistência é porque eu sempre achei que o presencial ele iria me trazer mais informações do que o online. E tínhamos uma circunstância que favorecia o presencial, né? Na medida que essa situação do corona e do isolamento ela se sobrepõe, ela, né, foi colocada para a gente precisou se adaptar. E diante disso, assim, recentemente eu fiz alguns grupos agora e deu muito certo, né? Então, assim, é muito próximo, né, do que acontece em uma sala real. Essa é uma experiência que eu posso te colocar. Agora, quais são, para mim, quais são as dificuldades? O que é que eu já percebo como dificuldade, mas que não tem nada, não necessariamente a ver com online, mas tem a ver com a metodologia, com esse momento agora do coronavírus. Primeiro, é o recrutamento, que é como você atrair essas pessoas, já que você não pode ir a campo convidar. Então, já fica um recrutamento extremamente seletivo, porque já são os contatos que você já tem. Então, alguns recrutadores já têm um banco de pessoas, aí você liga. Mas, por exemplo, eu esbarrei agora recentemente em um perfil extremamente específico e não foi possível fazer porque não tinha como chegar nessas pessoas para se fazer o convite, por exemplo. Então, assim, o recrutamento eu vejo que tem sido, assim, às vezes, um limitador da técnica, né? Você tem, hoje está conversando com uma multinacional que faz grupos online justamente porque começou a chegar, está chegando muita demanda de pesquisa e eu falei, bem, né? Como é que eu vou responder a isso? E aí fui atrás. E, por incrível que pareça, para uma cidade da região metropolitana aqui de Salvador, e eu solicitei a eles um orçamento, pedi para eles um orçamento de 6 grupos. E eles me disseram que só tinham condição de fazer um grupo. Por conta de quê? De que tínhamos nos seus bancos de dados um número X de pessoas e vai passando por esses filtros. Então, assim, ainda precisamos avançar muito para conseguir fazer a operação desses grupos funcionarem da melhor forma possível. Agora, na hora que ele acontece, hoje eu já sou testemunha que dá certo e que a gente consegue trazer muitas informações no online. Já mudei totalmente. Agora é mais o como. Olha só, Karen, Renê, Dude, enfim. Eu queria abrir um parêntese aqui para a gente dar um pouco de atenção aos participantes, porque já surgiram algumas perguntas. E eu não estou nem seguindo a ordem, mas é porque me chamou a atenção sobre uma observação que Marcelo Mendonça fez. E ele mora atualmente em Toronto, no Canadá. É amigo de Zeca, não sei se foi quem fez o comentário, que parece que foi colega lá na Escola de Estatística no Rio. Ele diz lá que no Canadá já não se tem mais papel. Eu quero, inclusive, me mudar para o Canadá no próximo mês. Lá faz um clima, inclusive, melhor, né, do que aqui. Placa de rua de forma agressiva, nem pesquisa de rua, pois geralmente as pessoas não estão em casa e muito menos param para te responder na rua. Aqui as campanhas são baseadas em consolidação de notícias boas em todos os meios, TV, web, grupos estratégicos, etc., durante todo o mandato, e além disso, muita pesquisa qualitativa, por segmento de nacionalidade, o mundo mora aqui, a próxima moradora será a Joselma, nesse aspecto, e interesses, muita análise dos cliques dos internautas e o mais importante, aqui o voto não é obrigatório e no dia não é feriado.
convencer o eleitor e ir votar. Esse é o foco. Então, vamos dizer assim, uma perspectiva muito diferente da que temos aqui. Aliás, essa coisa do voto obrigatório e não obrigatório é algo que a cada 2 anos eu vejo subir aí nos top trades da mídia de massa, né? Porque muita gente acha que não se deve ter o voto obrigatório, outros acham que não, e a gente está vendo aí agora com a disponibilização do governo do auxílio de emergencial, com a dificuldade que as pessoas estão tendo de regularizar CPF, e a não regularidade do CPF é por falta de votação. Então as pessoas estão com dívida na Justiça Eleitoral e por esse motivo estavam com o CPF irregular. Ou seja, é um percentual gigantesco, se considerar aí o universo da população brasileira, que simplesmente ignora todo esse formalismo da cidadania de que a gente está acostumado, de ter sua documentação regularizada, de ser, de fato, reconhecido como cidadão, inclusive aí para votar. O que vocês me dizem disso? Vocês acham que há alguma chance da gente mudar um pouco essa perspectiva, considerando essa inflexão aí na sociedade em função da pandemia? Aldo, você poderia falar, o Zeca? Acho que a pergunta foi para o Zeca, né? Ele não tem falado ainda. Sim, exatamente. Não estou te ouvindo, Zeca. Não estamos te ouvindo. Liga o microfone, Zeca. Zeca, tá com o microfone ligado? Bom, eu gostaria de participar e eu não queria que se perdesse mientras o Zeca responde a questão aí do áudio. Zeca, você conseguiu resolver o áudio? Bom, se me permite, eu gostaria de falar uma questão que saiu aí à tona em relação às fake news. É o seguinte, pela minha experiência, ter trabalhado, enfim, diferentes cenários, de México até Argentina, inclusive aqui no Brasil, onde a gente compartilhou campanha com o Dude, quando me colocou uma situação em que a gente se enfrenta a uma bateria de fake news atacando nossa campanha, e pergunta, né, qual que seria a saída. Aí, enfim, eu acho que o pior caminho que se pode colocar é daquele de ir rebatendo fake news com verdade. Enfim, polêmico que pareça, mas é efetivo. Até porque por uma questão física, né? A fake news vai primeiro e a verdade vai depois. Então, você não consegue ter planejamento, você faz uma campanha reativa e tudo mais. Então, nesse sentido, e aí tomando as palavras que o Dudy falou, a questão das emoções. Quando você coloca no cenário eleitoral a questão das fake news, você está fazendo que as pessoas, que em definitiva a ponta da lança, né, aquela pessoa que repassa uma fake news, até mesmo sabendo que é mentira, por que ela faz isso, né? Por que ela se sente como se fosse um último moicano, né, para tentar salvar o mundo como ele conhece, chega a se colocar nessa posição, né? Onde não importa ter a verdade para ganhar uma discussão. A potência de fogo que eu tenho faz que seja mais importante, inclusive, que a verdade. Então, nesse ponto, eu resgato, eu sou chileno, resgato a minha experiência. No ano 39, a gente sai da ditadura através de um plebiscito. Então, o regime militar, o Pinochet, que era o ditador daquela época, ele abriu as portas, na verdade, tudo estava pensado não para terminar a ditadura. Na verdade, era para se legitimizar e continuar no poder. Estava tudo planejado para que seja assim, era tudo uma fantasia.
Aí ele desenhou uma campanha na mesma lógica das fake news que nós vemos hoje, que era a campanha do medo, né? Fazia que as pessoas tivessem medo. O discurso era muito simples, era, olha, se vocês chilenos saem do regime militar, saem da minha governança, tudo vai ser terrível. Os comunistas vão chegar, vão tirar a tua caça, enfim, coisa de uma madeira de piroca. Não, isso acontecia. Qual que foi a grande sacada que teve a oposição, que se conformou com uma concertação por Partido da Democracia? Não foi fazer uma campanha na mesma lógica do medo, de falar que a ditadura era ruim, né? E tentar equiparar aí, porque era muita desvantagem. A concertação pelo Partido pela Democracia fez uma coisa genial, que dessa forma como se combate, colocou emoções a disputar. Então, a ditadura tinha do seu lado jogando medo, e a concertação pelo Partido pela Democracia tinha esperança. Como que ela debateu? A concertação debateu quão bom seria o Chile sem a ditadura. Então, no confronto de emoções, todo mundo foi pelo lado positivo. Foi muito mais empolgante para a sociedade se unir à emoção da esperança. Então, eu acho que esse é o caminho que eu, enfim, venho testando e eu venho tentando articular na medida do possível dentro dos cenários eleitorais. Eu acho que é a melhor ferramenta, é o melhor caminho para derrotar as fake news. Eu não sei se o Zeca voltou. Mas, enfim, Dude, não sei o que você acha, se você concorda, enfim. Aldo, tem uma pergunta aqui de nossos ouvintes, do Francis Arnold. Ele fez uma pergunta relacionada a que vocês estão falando sobre fake news. Ele pergunta o seguinte: em campanhas de marketing político, é conveniente estimular a produção de fake news? Até mesmo para manter o eleitorado e os apoiadores mobilizados e coesos? Será que essa seria uma estratégia interessante? Então, assim, pode até, enfim, tem um negócio moral aqui por trás e tudo mais. Mas tirando essa parte da moralidade, se é ruim ou bom, é entender o que é fake, ou seja, qual é a essência da fake news. E a fake news, na verdade, ele é um enraizado de canais digitais que façam que uma mentira chegue tremendamente rápida e dá poder. É a mesma coisa que eu falava, enfim, há um tempo atrás, que é, olha, o que faz que uma pessoa, cara, com título universitário, enfim, com um grau de privilégio cultural muito alto, repasse, tipo, um negócio de uma madeira de piroca, entendeu? É porque por trás veio toda uma carga e uma estratégia que se colocou ali, emocional, que fez que o cara sentisse terror. Aí, a contraparte, dialogar da mesma maneira, na verdade, que até sendo verdade ou mentira, você está chegando tarde. Você está jogando o jogo do outro. Então, para combater uma fake news, você tem que entender qual que é a emoção, qual que é o motor que faz que isso aconteça. Então, aí você tem que, na verdade, o que está em jogo ali, o que está no tabuleiro, é um jogo de emoções. Você derrota o medo com esperança. Você derrota o medo, enfim, com tranquilidade. Você derrota o medo com outras coisas, né? Isso. E aí vem o jogo. Do mecanismo da percepção, vai, Dude. Aí vem o jogo que sim, o princípio ativo da emoção, que a gente estava falando no início, que você falou bem, Aldo. Não precisa jogar o jogo sujo da mentira. O jogo da mentira lida com a emoção. Você se engaja por você acreditar naquilo de maneira tão profunda que você vai e espalha. É mais o sensacionalismo do que a mentira em si. Se você consegue sintonizar numa emoção profunda, como o Karen falou, que vai no nível da psicanálise, se você consegue sintonizar com uma coisa
que cause tanta emoção quanto isso, e não necessariamente seja mentira, mas cause esse mesmo impacto e sintoniza com a coisa verdadeira, e aí sim, você precisa entender o público correto, com a emoção correta, para que você seja certeiro na mensagem. E aí Cambridge Analytics traz, né, aqueles mecanismos todos de entendimento profundo sobre clusters, né, para você modificar, microsegmentar mensagens, mais ou menos o que a gente fazia aqui com pesquisas em regiões específicas para tratar de temas específicos, etc. Mas agora você faz isso de maneira microsegmentada. E aí você sintoniza com a emoção correta, com um impacto criativo e não necessariamente criativo, que eu estou falando assim na ideia sensacional. Não, não é isso. É a criatividade para esse tipo de mensagem que engaja, que faz com que ele compartilhe depois, que ele tenha o gatilho da emoção, que atinja o gatilho da emoção, para que ele compartilhe, para que ele coloque a alma dele na mensagem também, né? Que atinja esse nível de atitude, né? Isso é o que eles conseguem com a mentira, que a gente tem que tentar, se a gente quiser seguir um caminho correto, que tem que tentar com a criatividade, velho. É isso que a gente procura fazer. Bom, nesse sentido, eu não sei se o Zeca está conseguindo aí. Zeca? Zeca, deixa eu fazer uma pergunta. Esse teu fone tem tanto microfone? neurônio se não consegue ligar. Porra! Zeca, esse teu fone tem microfone? Confirma aí, senão tu pega o telefone do teu celular mesmo. Tem uma pergunta do nosso querido Roberto Martins. Léo. Vai lá, amigão, pode fazer. Pode fazer, René. Posso fazer? Pode. Nosso querido Roberto Martins faz o seguinte questionamento. Como ficarão as pesquisas de campo em tempos de pandemia ou quarentena? Tem alguma forma de fazer coleta ou análise de dados via mídias sociais? Seria viável? Seria o quê? Recomendável. Recomendável. Eu tenho visto muita pesquisa telefônica, até porque as pessoas estão em casa. Então, assim, é um cenário que favorece esse tipo de pesquisa, que numa rotina normal você não vai encontrar as pessoas em casa como você encontraria. E, através das redes sociais, enfim, enquetes, são situações que é possível, sim. E as coisas estão se estruturando. Agora, o que eu tenho visto de pesquisa quantitativa, pelo menos acontecer, é muito via telefone. Muito. Pelo menos as que eu tenho tido mais contato são telefônicas. Não sei. Zeca, você já está com som? Bom, Você tem encomendado pesquisa quant por agora? Sim, fizemos pesquisa por telefone, a grande maioria, e fizemos também quali por grupo com menos participantes, virtual, com menos participantes por grupo, grupos menores. Ainda nessa pessoas, pegada, né? ainda nessa pegada de questões mídia e redes sociais, tem uma pergunta do Marcelo Mendonça. É comum usar o Google Analytics aqui como uma ferramenta decisiva de tomada de decisão, isso falando lá do Canadá. Como está sendo no Brasil? Ele é uma ferramenta também utilizada nesse processo? Uma das do ferramental é uma das gratuitas, básicas, importantes para um começo de panorama, mas uma das mais básicas que tem, né? Se você quer brincar e quer jogar pesado, tem que incrementar muito aí o seu dashboard com ferramentas mais parrudas.
né? Quais, assim, Dudu, foi o que você costuma trabalhar, ou que você vê comumente nas campanhas? Você tem ferramentas como Stiling, Brandwatch, você tem outras ferramentas que lhe dão. Se você quiser controlar um pouco sua audiência, você tem que botar uma boa DMP, né? Você tem coisas que lhe dão mais dados a respeito do seu, mais controle a respeito da sua audiência e dos seus públicos, né? Você precisa ter mais dados mais apurados, né? Que o Analytics lhe dá um bom painel, mas é ainda uma ideia vaga que quem quiser aprofundar vai precisar mergulhar um pouco mais granularidade, né? Como o Paulito aí fala. Dude, aproveitando aí que você falou, respondendo ao questionamento de Cleo, tem uma pergunta que estava lá atrás, que é do professor Leandro, que ele pergunta sobre qual a principal estratégia para uma boa campanha para um candidato desconhecido iniciante. E por que eu fiz esse gancho? Por conta da possibilidade que hoje a gente tem de análise de um grande volume de dados, que é o que as pessoas chamam de Big Data. As técnicas estatísticas, e aí seria muito bom que Zeca, caso não consiga falar por voz, que escreva alguma coisa sobre essa questão, o que a estatística pode ajudar, nesse caso, para as estratégias de um candidato desconhecido, no caso. Vocês aí teriam condição de me responder? Aldo? Zeca? Karen? Eu acho que Karen, enfim... Porque, não. Repete aí a última pergunta, Joselma. Eu tô aqui tentando falar com o Zeca. Ah, tá. Desculpa. Eu vou repetir. De forma mais, vamos dizer assim, profissional, bem fundamentada, os candidatos sobre as interações pela web, cliques, likes, etc., que um dos participantes aqui chegou a perguntar sobre o Google Analytics. E o Dude disse que o Google Analytics, sim, é bom, mas é uma ferramenta gratuita, que tem muitos recursos, e se você quiser, de fato, né, entrar para o jogo, você precisa lançar mão de outras ferramentas mais robustas. E aí, lembrei da pergunta que Leandro fez a respeito da estratégia para candidatos iniciantes. Por exemplo, se Leandro fosse candidatar aí a prefeito de Lauro de Freitas, ou Cleo fosse candidatar a deputado, né? Então, o que eles precisariam fazer, já que eles não têm nenhuma atividade político-partidária, para poder conseguir ter uma ascendência, ou seja, alguma chance para ser eleito? Já vou poder convidar aqui, vai uma equipe enorme, já tem 6 pessoas aqui na minha frente para poder convidar para a equipe, a minha campanha. Já pensou? Não, veja só, são duas coisas separadas, né? Assim, a questão das ferramentas, eu pessoalmente só tive... Bem, Dude é fera, ele sabe tudo aí dessa parte de tecnologia. O contato que eu tive foi com o Stiling. Então, assim, e justamente para fazer esse tipo de treinamento, né? De poder ensinar a máquina a fazer leituras da binaridade da lógica do algoritmo que escapa uma série de questões. Tá? Agora, em relação a um iniciante, eu acho que a primeira coisa a ser feita é se tornar conhecido, né? Então, ninguém vota no que não se conhece. Então, assim, realmente se tornar... De que forma você vai se tornar conhecido e como você quer ser visto. Então, assim, eu diria hoje para uma pessoa que do nada quer se encontrar na política é tentar fazer realmente um autoconhecimento e tentar entender o que é que tem de atributos positivos, que é basicamente isso que a gente trabalha
na construção de campanhas de imagem, né? O que as pessoas têm de bom, o que as pessoas têm de vulnerável, né? De fragilidade, o que é que o adversário, o concorrente tem de bom e de vulnerável, e você começa a trabalhar nesse viés. Quando você tem um desconhecimento muito grande, às vezes é positivo, se os adversários são muito ruins, o fato de você ser desconhecida é bom, porque você pode desenhar, né, e se apresentar como o novo, e você tem a chance de desenhar, né, essa personalidade política aí de uma forma interessante. Agora, se os candidatos são já páreo bom, páreo duro, e você sair assim do nada e totalmente desconhecido, é difícil, viu? Não é fácil, mas... Karen, me permite uma parte, só um parênteses? Todos. Essa lógica, que é a lógica que a gente sempre trabalhou, tal, ela foi um pouco subvertida pela extrema-direita em vários lugares do mundo. E um livro que Aldo, hoje, no bate-papo com a gente de tarde, sugeriu para a gente ler, Os Engenheiros do Caos, escrito por Marcelo... É um italiano. É um italiano, exato. Esqueci agora o nome do autor, sou terrível para nome, minha cabeça não gruda nem cabelo. Mas ele fala que a lógica da extrema-direita, citando esse caso da Itália, inclusive, que elegeram lá um palhaço, um apresentador de programa de televisão, a lógica era fazer uma leitura do cenário e da expectativa das pessoas, sentir, através do Big Data, justamente, qual era o perfil que mais se enquadrava com a tendência e que se aproximasse do que eles pretendiam, a interseção entre o que eles pretendiam para o projeto deles, né, da extrema-direita, e qual era quem podia representar melhor aquilo diante da expectativa da população. E aí eles simplesmente pegaram um apresentador de televisão e colocaram para ser o presidente. Ou seja, sim, não foi assim, o cara era candidato e aí eles foram ver quais eram os atributos do cara, não sei o que, tal, da formação que a gente tem tradicional do marketing. Não. Pegaram simplesmente a leitura e disseram quem é o palhaço? É esse palhaço aqui e pronto, bota esse palhaço para ser o presidente, que a gente já sabe tudo que a gente vai fazer quando ele for presidente e pronto. Ou seja, o candidato, ó... Boa, vocês estão me ouvindo agora? Aê! Zeca! Pronto, ninguém mais fala, todo mundo some, gente, tira as câmeras. Eu fiquei só ouvindo. Eu queria tentar fazer agora uma síntese bem interessante de um pesquisador que pesquisa a questão da política e da comunicação. Então, ele meio que justifica a ascensão um pouco desses políticos que geram, de certa forma, um debate através da polêmica. Ele trabalha com 3 pilares, né? Que é a questão da legitimidade da mensagem, a ressonância da mensagem e a visibilidade que ela dá. Então, o que ele chama de legitimidade? Ele chama de legitimidade, é uma medida, né? Ele chama como um grau de consenso. Ou seja, se há um consenso muito grande, com concordância ou discordância sobre uma mensagem, essa é uma medida de legitimidade, é a questão da concordância, né? Se tem consenso ou não. Em contrapartida, tem a ressonância. E aí, o que ele diz? Ressonância e legitimidade, elas estão correlacionadas. Tá? Então, se eu tenho legitimidade alta ou legitimidade baixa, eu tenho uma baixa ressonância. E o que eles estão buscando hoje? Itália, tem aqui no Brasil, eles estão jogando uma mensagem que ela não tem tanta legitimidade, né? Ou seja,
ela fica ali no meio termo do debate, ou seja, a polarização, mas tem uma ressonância muito grande. A ressonância que vai gerar o debate, vai gerar a discussão. E, com isso, ele ganha visibilidade. Ele chama da cobertura que a imprensa, que a mídia faz dos veículos de massa. Então, uma mídia até espontânea. A gente teve isso no caso do Bolsonaro em 2018. Ele tomou uma facada e teve mais mídia espontânea do que qualquer outro candidato e qualquer outra eleição também que tenha tido. Então, isso favoreceu muito. E eles estão em busca da visibilidade. E aí ele acrescenta agora a questão da tecnologia a essa questão da visibilidade. A gente pode entender um pouco que, no passado, a gente tinha meia dúzia de veículos de comunicação e que se fazia um acordo nos bastidores. Então, a política dominava a comunicação. Agora não acontece mais isso. A gente tem milhares, milhões de disseminadores de informações que fazem o mesmo papel da imprensa, entre aspas, claro, com as limitações. Então, isso faz com que essas questões polêmicas, essas questões que geram debate, ganhem força com a internet. E aí a internet não são só redes sociais, é o conjunto de todos os aspectos que podem ser trabalhados. E justifica também a disseminação de fake news, claro, porque você tem muita gente ali disseminando a informação. Então, acho que esse pesquisador vem trabalhando. Eu queria aqui complementar e também, um pouco, enfim, seguindo um javá aqui do livro, que na verdade é muito bom, ele coloca uma teoria e, enfim, eu concordo totalmente, numa hipótese que é o seguinte, vamos pensar o cenário, vamos ver. Há pouco tempo atrás, enfim, o marketing político, a comunicação política tinha poucos espaços para poder fazer uma comunicação. Enfim, cultura, esporte, e já, eram poucos. E qualquer comunicação que se fizesse para esses nichos, eles iam ser de um canal oficial. Aí, na política, isso gerou o quê? Que se valorizasse o quê? O centro político, Aquele cara que é ponderado, mensagem abrangente, aquela coisa do meio. Quando nós temos uma sociedade, um pouco que eu estava falando antes, quando nós temos uma sociedade que é horizontal, onde realmente você, Karen, então, sem ter maiores intermediários, onde nós estamos no mesmo patamar, o que eu preço como indivíduo? Eu preço a minha individualidade. Eu exijo no discurso político de qualquer conteúdo ser valorado. Então, nesse sentido, já os patamares são diferentes, Agora, o discurso político ou a linha política que favoreça ao indivíduo vai ser mais apreciada, vai ter mais likes, Vai ser, eu vou exaltar essa individualidade. Então, em vez de fazer uma política ao meio, eu vou fazer política aos extremos. E eu posso, através da lógica dos algoritmos, que trabalhamos na campanha passada do Bolsonaro-Haddad, que chama a atenção que muitas campanhas podem estar funcionando ao mesmo tempo, sem elas se encontrassem, sem elas se encontrarem. Que, enfim, que é a guerra com o país do Sul, votem no mesmo candidato que a Maria, que quer a paz, Por quê? Pela produção da segmentação. E aí, esses dois discursos só vão se encontrar no dia da votação, aproveitando a ferramenta digital que se tem à disposição. Então, esse é um cenário que a gente enfrenta. Agora, por outro lado, também, coisa que, enfim, eu gosto de falar quando vem esses processos, novos candidatos, então, uma dica para todos que estejam aqui com pretensão. Fetiche
Então, que a gente não tem que cegar a visão em relação à ferramenta. Qual que é a melhor ferramenta? Quantos bots eu preciso comprar? Quantos seguidores, enfim, preciso, tipo, máquina de seguidores e tudo mais. Isso não... Enfim, tem uma certa relevância, mas é menor. O que importa é o discurso que você coloca e a narrativa que você constrói. Porque para gerar aquela história do, enfim, próximo como 5 estrelas na Itália, o Trump, o Brexit, ou o plebiscito sim e não da Colômbia, enfim, que foram controvertidos, o que teve por trás é uma construção narrativa. Então, nesse sentido, retomando as coisas, ainda há tempo, o meu conselho para novos políticos, assim, a contienda eleitoral é um espaço muito propício para contar uma história. Você constrói um herói, né? Pega as coisas do pré-candidato, a vida dele, e faz dele uma pessoa normal com suas virtudes e defeitos que enfrenta um desafio grande, né? De tal maneira que ele gera empatia com as pessoas. Aí logo você trabalha o cenário, que é basicamente a cidade, que aí é um trabalho, enfim, que a gente faz de funcionamento, com tudo que tem a ver com pesquisa, que vocês entendem de maneira maravilhosa. Aí, junto com isso, a gente interpreta para onde a cidade vai, né? Cidade gótica, não cabe em outro lugar. A gente constrói isso. Depois, durante a campanha dia a dia, a gente vai construindo os espectadores. As pessoas têm que ser alimentadas para ir acompanhando essa história. E no final, você constrói um inimigo, né? E assim, eu gosto de falar, enfim, que a política, a arte da comunicação política pode terminar um inimigo. E aí o inimigo não é um adversário. O inimigo é uma ideia, né? O inimigo é traço, é o descasso, enfim, é uma coisa grande, uma coisa desafiadora. Exatamente. Aldo, tem uma pergunta aqui de Márcia para Karen que encaixa um pouco com o que tu está falando. E aí eu vou externalizar essa pergunta. A Márcia Martins pergunta, Karen, o seguinte: sabemos que a política apresenta uma trilha aberta para aventureiros e oportunistas. Vimos nas últimas eleições que as fake news levaram ao poder inúmeras personalidades duvidosas. Existe uma estratégia possível de aniquilar a possibilidade de aumentar esse acesso de aventureiros oportunistas através das fake news nas próximas eleições? Existe uma estratégia de anular esses oportunistas para as próximas eleições, ou isso ainda é um terreno que não se caminha ideologicamente para se fugir disso? Bem, oportunistas sempre existiram, né? E eu acho que essa questão da internet, das redes sociais, elas dão uma vitrine maior a isso. Então, assim, eu acho que não. Acho que assim, os oportunistas, eles vão existir sempre dentro do cenário político. Agora, assim, juridicamente, eu acho que a sociedade está avançando em mecanismos de proteção, né? Do entendimento da ferramenta, né? E para evitar que esses oportunistas, assim, digamos assim, profissionais, eles tenham um palco. Mas, sim, né? Oportunistas na política é uma combinação antiga, né? Gente, olha só, como a gente já imaginava, já apareceram aí perguntas que mencionam claramente a questão da pandemia que estamos envolvidos no momento. Porque a gente falou bastante sobre alterações, modificações nas estratégias de política, de campanha política, nas últimas eleições. Sobre o fenômeno Trump, o fenômeno Bolsonaro, se não me engano, se foi o Aldo ou o Zeca que falou sobre a questão da mídia espontânea que o presidente Bolsonaro obteve na campanha, em função da facada. Mas, assim, considerando que antes mesmo, né, do corona impor o isolamento para a gente,
as pré-campanhas já estavam em pleno funcionamento e tiveram que se adaptar. Então, como vocês acham que deve ser feita essa adaptação? E como vocês acham que serão as dinâmicas da comunicação política no cenário pós-coronavírus? Qual seria, portanto, o maior desafio para a comunicação política no momento? Josema, eu vou emendar uma pergunta a partir dessa daí do professor Leandro. O gasto, a partir dessa proposta que o Josema levantou, será que o gasto de campanha vai aumentar ou vai diminuir com o pós-pandemia? Cortou para mim. Se o gasto vai aumentar de campanha pós-pandemia. Se o gasto de campanha vai aumentar ou vai diminuir pós-pandemia? A partir desse princípio da pergunta de Joselma. Bem, eu posso falar um pouco dessa questão da mudança de estratégia, porque vivi isso agora, né? Está vivendo, né? Estou vivendo. E realmente, assim... Karen e Aldo estão vivendo, né? Exatamente. É tipo com o carro andando, né? Você ter que mudar tudo, né? Porque, assim, claro, que tem a ver com as características da campanha. Nesse caso específico, a gente estava com uma lógica extremamente territorial, apostando nisso. E o que a gente não tem hoje é justamente a possibilidade de ocupar os espaços fisicamente. Então, assim, a gente precisou repensar toda a estratégia para ver de que forma a gente ocupava esses territórios dentro da lógica das redes sociais e virtuais. Mas mais do que isso, né, é um momento onde não pega bem fazer campanha, concorda? E é muito ruim para qualquer político parecer que se está em campanha. Então, assim, como fazer campanha sem parecer que está em campanha, né? E esse é o grande desafio hoje, né? Que é tornar essas pessoas relevantes, dentro do cenário. O tema do corona ele é muito importante de ser abordado por qualquer político. Acho, inclusive, assim, que esqueça até da política, vamos falar dos governantes. Assim, é um fator determinante a forma que vão lidar com isso e como vão ser percebidos da forma de lidar com essa situação, que vai realmente respaldar a imagem deles, as avaliações, tudo isso. Mas, assim, eu diria que fazer dessas pessoas relevantes dentro do cenário, seja ele qual for, não oportunista, né? Que realmente a questão do que estamos vivendo seja, de fato, a coisa central desse posicionamento. Eu acho que isso é muito, muito importante na lógica aí de qualquer campanha que está em curso. Deixa só dar aqui, porque a gente está vivendo a mesma situação. Se tudo bem, posso aqui complementar? Claro. Eu queria, na verdade, ouvir os três. Até Sim. O Dude e o Renê, se puder falar, que eu acho que essa aí é a tônica, né, da nossa conversa de hoje. Bom, eu vou só complementar rapidinho. Eu até escrevi um texto há poucos dias, também na lógica de preparar aqui a charla, o live que nós estamos tendo, que era exatamente sobre esse assunto, que como a gente faz campanhas sem fazer campanha, né? Agora, como muito bem a Karen colocou, é um cenário muito complexo, né? Tanto para nós, que, enfim, eu acho que para todo mundo, na verdade, que está num processo pré-campanha, municipal, o territorial tem muita força, então isso já não pode mais até. E pior, né, aquilo que a Karen ponderou muito bem, o fato de parecer que você está fazendo campanha, se aproveitando esse momento, cara, pode matar qualquer pretensão política de qualquer político. Mas também, eu acho que há um ponto importante aqui, onde, sendo bem dirigido, pode sair muito bem valorado o político. Só nas situações de crise, onde as sociedades, na verdade, geram seus líderes. Então, nesse momento, todo mundo que trabalha assessorando políticos, a gente tem que apelar muito à inteligência emocional.
fazer de nosso, enfim, nosso candidato, de nosso cliente, fazer dele o líder que a sociedade nesse momento precisa, né? Nesse sentido, são importantes, por exemplo, o otimismo. Ele é tremendamente importante neste momento, nessa situação. Então, se tem aqui alguém, enfim, está interessado em ouvir aquilo, primeiramente isso. Segundo, a capacidade de empatia. Eu acho que o que determina, o que faz que um líder seja um bom líder é a capacidade que ele tem de se colocar no lugar do outro, seus liderados. Então, junto com isso, a grandeza política, né? Que ele, enfim, chame a uma união, chamar enfim, a deixar as pequenas brigas atrás. Enfim, eu acho que, mesmo sendo delicado, mesmo que seja complexo, né, o cenário, eu acho que é um lugar de oportunidade para políticos virarem líderes nesse momento. E pode sair muito bem avaliado essa situação. Por exemplo, tem um caso, né? Se você for ver o governador de Nova York, Andrew Cuomo, acho que era o nome dele, ele tem um 40% de aprovação. Aí, produto, os holofotes que tem a sua gestão, o manejo da sua crise, ele já vira para 70. Projeto. Eu tenho um caso Mandetta, por exemplo. Então, eu acho que é uma situação que, para muitos que, enfim, que tinham uma pretensão eleitoral, a situação, na verdade, todo mundo recuou. Mas não necessariamente esse seja o caminho, sino que há muitas oportunidades aqui para ser trabalhado. E pode ser bom líder dessa situação. E aí, Zeca? Bom, Zeca, completa aí, por favor, na tua visão, o que você pode acrescentar? Então, essa questão da pré-campanha é bem polêmica e bem complicada nesse momento. Aqueles candidatos que estão querendo, né, vão ter mais dificuldade, porque nós vamos ter menos tempos de campanha, então você ser conhecido é mais complicado. Então eu acredito que quem já tem o histórico, já tem uma experiência, sai um pouco na frente em virtude disso. Se forem mantidas as datas para a eleição. E assim, um diagnóstico eleitoral que começou em janeiro e terminou em março. Exatamente quando foi decretada. O que os resultados desse diagnóstico? Como é que nós vamos contemplar ele agora nas próximas estratégias? Será que a gente mantém o mesmo? Tem. Não é praticamente um novo tudo que tem que ser feito. Com essas limitações todas, as entrevistas sendo feitas por telefone, por exemplo, que aí tem uma série de limitações técnicas para que você possa fazer a extrapolação dos dados, então tem que trabalhar tendências. Como é que você vai fazer avaliações qualitativas sem encontro presencial, sem poder olho de opção humana, como o Karen colocou no início? E aí você tem que usar a tecnologia a seu favor. Queira ou não queira, quem não utilizava a tecnologia vai ter que usar agora, né? Porque obrigatoriamente vai ter que usar, porque a gente está nessa situação de isolamento. Então é um momento bastante complicado fazer campanha sem fazer campanha, né? Como o Aldo colocou.
Então, assim, eu tenho resultados de trabalho qualitativos e quantitativos com a capital, e a gente tem aí as mãos atadas com esse estudo, né? Quais são as mudanças que nós vamos ter, não só na sociedade, mas o cidadão enquanto eleitor também. Então, Dude, você quer completar? Sim, gostaria. E logo em seguida eu também gostaria de fazer uma proposta de reflexão aqui. Vai, Dude. Tá. A posição... Deu eco aí, né? Não, tá bom. Tá. A posição do candidato é uma coisa fundamental nessa avaliação. Se ele é um incumbente, se ele está no posto de prefeito ou vai fazer sucessor, ele está numa posição muito confortável, porém de alto risco. Se ele errar, ele pode botar tudo a perder e entregar de bandeja a eleição para qualquer um dos concorrentes que venham a surgir logo na sequência. Se ele errar na gestão, se ele errar na forma de atuar durante a crise. Se o candidato é um candidato de oposição, ele tem uma situação difícil, uma disputa mais difícil, se ele é desconhecido mais ainda, mas ele também tem uma oportunidade, como a gente está vendo, agora a gente está fazendo um trabalho lá em São Paulo, não na capital, mas em outra cidade, tem uma oportunidade de entender o cenário, assim, as dores da população, porque as pessoas estão falando muito sobre as suas preocupações, as pessoas estão falando muito sobre o seu futuro, sobre suas ansiedades sobre esse futuro. O Covid trouxe uma oportunidade de todo mundo refletir muito sobre suas vidas. E para quem trabalha com pesquisa, a gente sabe o quanto isso é importante, porque as pessoas estão abrindo seus corações. Talvez no dia a dia, na vida real passada, a gente não parasse tanto para imaginar o que a gente realmente precisa, o que a gente realmente quer, o que a gente espera realmente de um político, o que a gente espera realmente de uma cidade, o que a gente tem realmente de necessidade. Tudo isso, o povo hoje está conversando muito. E ao passar essa crise sanitária, as pessoas vão ter que escolher prioridades. A gente não pode esquecer que logo depois da crise vai haver uma escassez de recursos, porque o que está se gastando hoje para combater o vírus na saúde, os recursos para a saúde, vai depois faltar para investir em que quer que seja, infraestrutura, em educação, em qualquer outra coisa, porque os governos estão tendo que meter a mão no cofre para investir no que é mais essencial, que é a vida. É claro que a reconstrução, ela gera uma pujança, né? O pós-guerra mostra isso, né? Porque há uma necessidade latente aí das pessoas de saírem e a própria demanda gera uma economia, mas esse investimento não vai vir, provavelmente, do poder público, em nenhuma esfera, porque os recursos já vão ter sido gastos nesse momento para combater a pandemia. Então, vai haver uma necessidade da população de escolher quais são as prioridades, e isso, para qualquer candidato que esteja atento, é um prato cheio para
elaboração de políticas públicas e que estejam em consonância com as expectativas reais dessa população que hoje está falando muito. Então, estando fora do poder hoje, esse candidato de oposição tem um tempo maior para ouvir e se colocar, né, como o Aldo falou, na posição de liderança que escuta e que constrói, né, uma alternativa. Engraçado você falar isso. Hoje, especialmente hoje, eu recebi uma proposta, né, um convite para fazer um estudo para um governador. Justamente nesta direção, que é a construção de políticas públicas que esteja 100% em consonância com a opinião pública, né? Então, assim, é um estudo enorme, bem aprofundado e assim, você falar isso e realmente a ideia é essa, é fazer uma coisa assim meio que do orçamento participativo, enfim, do lado de trás, mas de fato uma política, vamos chamar assim, uma política de raiz, né? E tomara para as novas necessidades, vingue, né? Tomara que para as novas necessidades. Pois porque assim, mas é isso, eu estava conversando com uma amiga, uma socióloga hoje, e eu dizendo assim, o encantamento que eu dou com esse projeto, porque assim, é uma possibilidade de fato da gente poder contribuir efetivamente no delineamento de políticas públicas, que é tudo que a gente que tem algum amor no coração, né? Alguma ideologia, algum propósito de vida pode querer, já que às vezes a gente não faz coisas sempre tão legais, né? Então, é uma chance que eu tô achando, assim, eu tô amando poder pensar nisso e ver que é uma verdade, assim, essa vontade dessa escuta e de transformar isso em um plano de ação, em um planejamento estratégico, ele é genuíno. E fazer parte disso está me encantando. Uma das frases mais interessantes, só para completar curtinho mesmo, uma das frases mais interessantes que eu ouvi durante essa crise foi assim: poxa, a economia está quebrando porque a gente só está comprando o essencial. Isso foi foda, né? E o essencial, não é só comprando, né, Dude? A gente está fazendo uma depuração de tudo na vida. Eu acho que tudo que é acessório depois, e eu estou falando dos afetos, estou falando enfim, de estilos de vida, de necessidades que a gente imaginava que existiam, de hábitos que a gente julgava arraigado, que eram imutáveis. Então, assim, tudo isso tá... Olha eu aí fazendo grupo online. Então, a gente, de fato, muda tudo e vão ficar mesmo as pessoas importantes na vida. A gente vai começar a valorizar mesmo o que é essencial. Quer dizer, assim espero, né? Assim espero. Eu ainda tenho muita fé na humanidade. Eu sempre fui uma otimista e vibrante e apaixonada pelas pessoas, assim, e eu torço demais para que esse momento seja um momento assim de grande transformação humana. Gente, olha só, a gente já está se aproximando aí a 1h30 de bate-papo. Eu acho que a gente precisa encerrar, né? Porque não vai acabar tudo, a gente ficar um pouco cansado com isso, mas é porque tem algumas perguntas que ainda não foram respondidas. Queria que a gente tentasse responder para que a gente entrasse aí para um encerramento, tá? Para fechar aí 1h30. Eu tenho uma proposta aqui Diga, Renê. Não, é Zeca. Fala, Zeca. Vamos tentar fazer então de forma bem objetiva, né? Se der também, porque às vezes as perguntas requerem um aprofundamento um pouco maior, mas se a gente conseguir ser mais objetivo, quem sabe. Eu ia aproveitar a pergunta mais uma vez, a pergunta do Roberto Martins, onde ele faz uma provocação sobre as perspectivas nossas, né, sobre as eleições deste ano. Se elas serão adiadas, se haverá eleições com ou sem comícios, enfim. Eu acrescentaria a esta provocação do Roberto
vamos dizer assim, a reflexão que eu venho vendo como crescente, o questionamento crescente do fundo partidário para as eleições em detrimento do caos que se vislumbra no curto prazo no país como um todo, né, por conta do Covid. E nós temos também para complementar essa provocação, nós temos uma colocação da ministra presidente do TSE, da ministra Rosa Weber, quando ela declarou que a velocidade da evolução do quadro exige permanente reavaliação das providências, quando a ela foi solicitado o cancelamento das eleições. Ou seja, a minha interpretação é de que ela está de olho, sim, no possível cancelamento das eleições. Não só pela necessidade de redirecionamento dos recursos, mas também pelo achatamento da curva, pelo prolongamento, né, da contaminação que vai acontecer. Nós estamos falando aqui da Bahia de final de maio como tendo o pico da pandemia. Poxa vida, e se isso acontecer, maio, junho, julho, agosto, gente, ter as pessoas com a sua vida normalizada não me parece, aí é uma opinião muito própria, muito particular, ela não me parece algo que seja possível. Então, fica aí essa provocação aí. Será que a gente já não deveria pensar nessa, enquanto país, né? Não estou aqui falando como pessoas físicas ou como gestores de campanha de prefeito A, prefeito B, mas como participantes da sociedade, será que não deveríamos estar observando as possibilidades de orientação desses recursos dos fundos partidários e também da impossibilidade das pessoas estarem com a vida normal num país com dimensões continentais? Porque se eu fosse a ministra do Supremo Tribunal Eleitoral, bastaria ter uma cidade. É uma posição também muito particular minha. Se eu estivesse no lugar dela, e nesse país enorme, se tivesse um único município inviabilizado de realizar as eleições, eu cancelaria o país inteiro. Não sei como é que vocês veem isso. Essas discussões... Você quer falar? Fala, Zeca, fale. Não, tem muitos aspectos envolvidos, né? Não é só do cancelar, etc. É claro que tem aí a questão do isolamento, mas, por exemplo, o que vai fazer com os prefeitos que estão finalizando o mandato? Como é que vai prorrogar esse mandato para mais 2 anos, por exemplo, para mais 1 ano? Então, é uma questão que tem que ser vista. Tem outra questão do fundo partidário, do fundo eleitoral. Se houver uma pressão da população cada vez mais em cima dos congressistas e etc., isso pode ser que aconteça. E aí faz com que os pleitos eleitorais fiquem todos unificados num único ano. Isso você tem uma economia enorme, né? Não só no fundo eleitoral, mas também no custo que se tem com o processo eleitoral. Então, para mim, sim, é uma incógnita. Tudo é uma incógnita porque o momento que a gente vive realmente é bastante delicado. Eu tenho conversado muito com políticos mesmo, né? Pessoas, senador, governador, enfim, congressista. A gente tem... E, assim, de fato, ninguém tem certeza de nada. Porque eu até brincava, assim, esse corona, ele mostrou o quanto pequeno a gente é, né? E ele tá aí, ele que vai mandar no rumo aí das coisas. Então, assim, tentar adivinhar o que vai acontecer é brincar um pouco de ser Deus, né? Porque eu não sei. Então, assim, se o cenário tiver positivo, as pessoas puderem estar na rua, né? Se o novo normal... Porque, assim, acho que a gente vai precisar conviver com esse vírus
vai, né? Ele não vai. A curva, ela, como a gente sabe, ela é só uma questão mesmo de você diminuir o ritmo para que não tenha um colapso. Mas, assim, vamos ter que conviver com esse vírus e como é que vai ser? As relações vão se mudar, eu acho que vai ter menos contato físico e tudo mais. Então, assim, agora, quando isso vai acontecer, é imprevisível. Então, assim, por isso que todo mundo fala assim, em junho a gente vai ter um cenário mais claro para tomar essa decisão. Eu acho que tem que esperar mesmo junho chegar, ver como é que vai estar a situação e fazer uma avaliação, é clara, porque, assim, não é questão de ter, de não ter, de recurso, de não recurso. Se, de fato, tiver um caos, as pessoas não puderem sair na rua, não tem eleição, né? Então, não somos nós, assim. Realmente, eu acho que a gente tem que assumir a nossa pequenez e entender que nessa hora aí não vai ser a gente que vai decidir, não. Agora, se você pensar nos caciques dos grandes partidos, eu não vou dar nomes para não ser indiscreta, todos eles têm um interesse que essa eleição vá para 2022. Então, assim, se for uma questão só política, de fato, o jogo é esse. Agora, não sei. Eu queria colocar, na verdade, não um aporte só aqui do Brasil, mas enfim, da América Latina, tem uma eleição presidencial pactada, enfim, agora a República Dominicana. E a campanha continua. Aqui, há um mês da eleição, está sendo campanha. Agora, evidente que eu acho que alguma coisa vai acontecer lá que não vai, enfim, permitir que tenha. Mas, por exemplo, temos eleições presidenciais no próximo ano, começo do ano no Equador. Então, eu acho que, independente das coisas, enfim, que aí eu concordo com o cara, que se tem caciques, enfim, por seus interesses, conseguem chegar a fazer acordo, tudo bem, aí, enfim, tem nada mais a ser feito. Mas uma crise como essa que a gente está vivendo, uma crise sanitária, o pico da crise, no comportamento humano, ele gera uma paralisia, você paralisa, parou tudo, o que a gente vai fazer? Mas depois você entra numa curva de normalidade. Então você vai ter que conviver com isso aí. Você prevê que daqui a 2 anos, basicamente, a gente poderia desenvolver a vacina e, enfim, todo mundo estar vacinado. Ou, no caso, 70% da população pegar, né? Com a catástrofe sanitária que isso leva por trás. Mas a vida está acontecendo, né? E a sociedade, se ela, enfim, essa nova era que eu acho que, de uma outra maneira, vai se acentuar mais, uma era digital, vai se traduzir que a gente precisa ter eleições, né? Estou falando aqui só do Brasil, enfim, daqui a Marta, estou falando o conceito como social mesmo. A gente não pode, enfim, como se desprender de um direito fundamental como sociedade por um fato. A gente não pode resolver uma crise se desprendendo de um direito, né? Mas, enfim, essa é uma avaliação quase meio que assim, ampla para o mundo todo, não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil depende de coisas mais particulares. Excelente. Gente, já surgiram aqui algumas sugestões para que a gente finalizasse, mas que a gente fizesse uma sessão, vamos dizer, uma segunda não é nem temporada, né? Um segundo episódio dessa live para que a gente complementasse, porque eu acho que as perguntas não se esgotaram. Eu teria aqui mais várias outras perguntas para que a gente, e certamente se a gente, claro, se vocês aceitarem o convite, para que a gente faça uma nova live daqui a uma semana ou 2, porque nesse período certamente teremos mais elementos para análises, vamos dizer assim, menos nebulosas. Porque o que a gente, como o René bem lembrou, sobre a fala da Rosa Weber, a gente um dia após o outro. A gente precisa analisar qual é o panorama do dia para ver quais são os encaminhamentos a serem dados, quais são as reflexões, as conclusões que a gente pode, preliminares que a gente pode ter a respeito de vários aspectos. Inclusive de algo que foi chamado a atenção aqui no bate-papo, que é a respeito da questão econômica, como os mercados vão, enfim, os diversos setores da economia vão se comportar aí no pós-pandemia.
Inclusive, amanhã nós temos uma live com o professor Alfredo Mata, mediada aí pelos professores Leonardo Rangel, que é sociólogo, a professora Raidalva, que é pedagoga e mestre em políticas públicas, e a professora Tereza Kelly, que é economista e também pedagoga. Então vai ser um bate-papo a respeito desse cenário aí, das mudanças no aspecto econômico e político e econômico, tanto no âmbito mundial quanto no âmbito do nosso país. Então pode ser uma boa complementação, eu convido aí a todos para que estejam presentes. E aí, o que vocês me dizem? A gente faz uma nova live sobre isso? Aí a palavra Aldo, Zeca, Karen, Ruth, Renê. Com certeza, estou falada. Muito feliz de poder compartilhar com vocês. Na verdade, também muito obrigado para o Instituto Federal da Bahia, terra de melhores marqueteiros aqui de marketing político brasileiro, começando pelos que eu tenho aqui, né? Enfim, muito feliz, muito obrigado. Eu também queria agradecer o convite de Renê, de Joselma, aos amigos todos aqui. Assim, eu me sinto numa... Tá aí, ó, tá vendo? A gente não tá numa mesa de bar, mas tá gostoso, né? É legal. Então, assim... Então, assim, eu fico muito feliz, porque aqui... o cafezinho do Dude. Só com gente querida, falando do que eu gosto, né? Do meu trabalho, da minha vida. Enfim, vai ser um enorme prazer a gente continuar essa prosa. Eu acho bastante oportuno que nós tenhamos esse novo encontro, talvez em 1 a 2 semanas, com informações, né, que estão evoluindo dia a dia. Eu acho que isso vai certamente influenciar o panorama nacional e, consequentemente, as decisões a que Karen mencionou, dos políticos, as decisões que aqui Joselma mencionou, econômicas, e, consequentemente, a líder do Tribunal Superior Eleitoral. Ela, em algum momento, aliás, em maio, agora muda, né? Sai a Rosa Weber e entra um outro ministro, que eu esqueci o nome agora. Sim, e que já disse que vai precisar avaliar mesmo em junho, né? Assim, já antecipou. Ou seja, esse assunto ele é um assunto bastante dinâmico. Então, eu acho oportuno que nós tenhamos um outro encontro, sim. Ele é evolutivo. Maravilha. Bom, como temos aí uma programação extensa, que a gente brinca dizendo que a gente está criando uma sucursal da TV IFBA, em Lauro de Freitas. Inclusive, a gente resolveu ativar o canal do YouTube do campus, porque temos várias iniciativas aí para a produção de vídeos de conteúdo dos cursos que a gente tem no campus, e também com as lives que, por causa da pandemia, a gente tem feito praticamente uma por dia ou mais do que uma. E está sendo uma experiência tão interessante que provavelmente mesmo quando a gente retornar para as aulas presenciais, a gente deve continuar, mas claro, não com tanta frequência, porque a gente vai ter certamente outras demandas. E, então, eu queria colocar aqui para vocês no bate-papo o nosso link no Instagram, que é o @ifbalauro. Se alguém puder escrever aí no bate-papo, porque o meu computador está bem lento no momento. Já foi, Cleo. Cleo já colocou? Já. Sim, já colocou. Certo. E o nosso endereço no Facebook, que é IFBA Lauro de Freitas. E a gente deve fazer já, amanhã a gente conversa para ver a data melhor entre todos aqui envolvidos, mas provavelmente, assim, minha sugestão é que a gente faça logo na semana de 4, né, depois do dia 1º. Início de maio, né? Isso, início de maio. Tudo bem? Tá bom? Gente, muito obrigada de coração. Foi maravilhoso. Aprendi bastante.
Assim, não tenho nem palavras direito para realmente agradecer. Muito obrigado mesmo. Gente, só um segundinho, que aqui tiveram duas pessoas que deram um parabéns, que é Marcelo Bravo, grande Marcelo, abraço para ele, e para Laudicea Lugo, que eu não sei quem é, mas enfim, obrigado. Obrigado para todo o pessoal aí. Tchau, gente. Valeu. Gente, Tchau, Aldo, valeu. Doge, querida Karen, Zeca. Tudo, Karen, René. Beijos nos corações. Para todo mundo. Obrigado pelo Valeu, Marcelo. Até a próxima, gente. Zeca, Tá bom. testa o microfone, Zeca. Valeu. Valeu, gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, tchau. Abraço, tchau.